Para mim é uma honra, satisfação tê-los aqui. Mais uma quarta-feira, circuito de filmes, trazendo um filme para que a gente possa refletir, trazer para nosso dia a dia e tirar aprendizados sempre. E eu trago a visão da psicologia para você através do filme. Então que esse momento seja um momento de redirecionamento, de visão, que você possa compartilhar essa live para mais pessoas, parentes, amigos. E para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, analista de perfil comportamental, coach integral sistêmico, formado pela Febracis, do presidente Paulo Vieira, dos livros Poder da Ação. Marta, seja bem-vinda. E também o Poder da Autorresponsabilidade. Então, doutora Paola, seja bem-vinda. Então, só fazendo uma... Luiz Cerqueira, seja bem-vindo. Só fazendo uma ressalva, na semana passada eu não fiz o circuito de filmes, tive alguns contratempos, mas eu postei no YouTube. Mas toda quarta-feira a gente está aqui juntos, trazendo esse circuito de filmes. E o filme de hoje é O Método Perigoso. Conta um pouco da história do iniciozinho da psicanálise, de Freud ali, ele com Freud e Jung, tá? Nesse iniciozinho dessa formação da psicanálise, é bem interessante o que acontece. E esse filme ele é indicado para estudantes de psicologia, para psicólogos e de forma geral também. Por quê? No momento que você começa a entender quais são as questões humanas, você vai entender também, se entender também dentro desse processo. E na visão da psicanálise de Freud, ele vai sempre colocar a questão da sexualidade como um fator motivacional ali, naquela, o inconsciente, nesse processo da formação da psique do indivíduo. E é bem interessante que chega um certo ponto, que o Jung ele é novo, e o Freud ele já é um professor, ele de fato ele passa todo o conhecimento. Ele vê em Jung a possibilidade do Jung ser um sucessor de Freud, como se fosse um pupilo, um filho, estimado. Só que chega um determinado momento que Jung ele traz uma visão um pouco diferente de Freud. E aí entra a questão do inconsciente coletivo, do arquétipos. Então ele traz uma visão mais mística da coisa, o Jung. Isso o Freud ele já não concordava tanto. Ele seguia essa vertente da sexualidade, do complexo de Édipo, que a gente, o Freud ele vai falar que cada um de nós vai ter como modelo de relacionamento o pai e a mãe e as relações como no geral. Então, se você entende essa base que foi os pais, você consegue entender essa dinâmica, a sua dinâmica em relação às outras pessoas. Então é bem interessante a gente trazer esse ponto, Linda, seja bem-vinda. Porque até para você que busca o autoconhecimento, você assistir esse filme, O Método Perigoso, que conta a história de Freud e Jung, eu convido que você realmente assista e conheça um pouco mais dessa história, que é o iniciozinho da psicologia. E só enfatizando, tá? Você que está assistindo, você pode fazer a formação de psicanálise em uma escola de psicanálise sem fazer
a parte da faculdade de psicologia, né? A faculdade de psicologia você leva 5 anos para poder se formar e ser um psicólogo. Agora, você como talvez um advogado, um médico, fisioterapeuta, você pode fazer a formação de psicanálise sem ter essa questão da faculdade de psicologia. É possível, né? Existem escolas espalhadas, né? Onde você pode fazer essa cronologia de estudo e se formar e ser um analista, né? E nem todo psicólogo ele é analista. Ele pode seguir pela abordagem de Freud, ele pode seguir pela abordagem de Jung. Thaisa, seja bem-vinda. Então, isso você escolhe. Mas mesmo eu seguindo a abordagem da psicanálise, ainda assim eu não terei o título de analista. O Jung, ele é o pai da psicanálise analítica, né? Ele criou, né, como eu falei, tem arquétipos, tem a parte do inconsciente coletivo, tem a questão de sombra, né? É interessante nesse filme, o Jung, ele atende a Sabina, né? E que é uma paciente que tem histeria, e em um dado momento ele acaba tendo um caso com essa paciente. E dentro dessa dinâmica desse filme, esse filme mostra a questão da transferência em relação ao paciente. E existe também, o Jung, ele era casado, ele tinha duas filhas, e ele, se eu não me engano, ele passa a ter, não sei se ele chega a ter 6 filhos ou 4 filhos, ou era Freud que tinha essa quantidade de filhos. No caso de Jung, a esposa dele era bastante rica, então em relação a ter filhos, não tinha problema, né, porque ela tinha toda a condição financeira para poder estabilizar. E Jung, ele vai, né, tá sempre em parceria com Freud, né, construindo a psicanálise ali. Eles vão para eventos em Nova York, né, que faz esse primeiro, vamos dizer, apresentação ao mundo da psicanálise. Tudo isso acontece, né, o filme ele mostra, ele já começa em 1904, tá? E esse filme ele foi lançado em 2011, né? Ele tem um título de drama, e uma personagem bem importante nessa dinâmica é a Sabina. Como eu falei, era o paciente de Jung, eles acabam tendo um caso, e a Sabina ela é curada dessa histeria. Com isso, prova a eficácia do método da questão do inconsciente, da sexualidade e da livre associação de palavras. O interessante da psicanálise, que quando Jung vai atender a Sabina, ele pede para a Sabina não ter esse contato visual. Ou seja, Jung senta atrás, né, e a paciente está virada para a janela, para a parede, e todo o processo começa a acontecer. Então, através dessa livre associação, a paciente ela vai construindo todo esse histórico aí. E, Luiz, seja bem-vinda. O que acontece também no filme? O filme, tanto Freud, né? Tanto Freud atendia Jung, e Jung também atendia Freud. Ou seja, cada um contava o seu sonho, né? Então, dentro da psicanálise também tem a interpretação de sonhos, né? Quem é que não já sonhou, né,
e quis entender a questão do sonho, né? O que significa esse sonho, né? Às vezes você conta para a mãe, para o pai, para o irmão, para a amiga, enfim, colega de trabalho, buscando, né, entender esse sonho. Então, a psicanálise vai trabalhar com esses elementos. O inconsciente, o sonho é um inconsciente, né? É uma forma de inconsciente para que você possa poder entender um pouco mais você. Então, quando a gente dorme, a censura, né, que é o superego, ele vai relaxar. E nesse relaxamento, você consegue sonhar, liberar alguns conteúdos. O inconsciente é como se fosse uma represa que quer sair o tempo todo, né? Isso na parte da mente, ele quer sair de alguma forma. E pela repreensão da questão social, da sociedade, então alguns conteúdos eles ficam ali impedidos de sair, de ser expresso. E aí no sonho você está o quê? Relaxado. Então, só que existe uma condensação desses conteúdos, existe uma mistura, e para quem entende, né, da interpretação de sonho, vai poder te falar melhor, né, um analista, o que acontece ali. Então no filme você vai ver muito isso. O Jung falando para o Freud contando para Jung sobre o sonho, e eles junto ali interpretando esse sonho e vendo o que de fato significa isso na prática. Então, como eu falei, existe a questão da transferência, que esse filme ele vai trazer, né, a transferência médico-paciente. A questão do inconsciente, que é um elemento que tem conteúdos. Tem a parte da associação livre, né? Fale aquela primeira palavra que vier à sua mente. Então, isso vai ter conteúdos que vão falar algo sobre você, tá? Dentro disso, o que é interessante também a gente falar? Você que está assistindo, se você quiser perguntar alguma coisa, se sinta à vontade. Você que assistiu o filme, coloque a sua visão aqui nessa live. Esse circuito de filmes, ele foi criado para que a gente possa trocar ideias e, a partir do filme, que é algo lúdico, a gente possa trocar esse conhecimento e transformar esse conhecimento em aprendizado. Porque o aprendizado vai fazer com que você crie ações e atitudes e comportamentos na sua vida. E a partir disso, você ter novas relações, ter novos resultados na sua vida. Então, esse filme, ele vai trazer algumas reflexões para a gente. Existia era um paciente e também um psicanalista chamado Otton, também no filme. Ele era a favor da poligamia. E existiam algumas questões que ele trazia na questão da sexualidade, que na visão dele, ele dava extravasava, né, aquela ideia, o liberar essa parte da sexualidade. Até teve casos que esse Otton, né, ele, baseado em algumas pacientes, algumas situações, ele usa até a terapia do sexo como uma forma de trabalhar ali, tá? São recortes, né, dessa história. Lembrando que esse filme, a boa parte desse filme é uma informação verídica, tá? A história realmente é verídica. Voltando um pouco para a paciente, a Sabina, eu falei que ela tem histeria, e dentro dessa história dela, ela dentro de uma das sessões com Jung, ela descobre, ela conta para Jung uma passagem dela com o pai
que ela fez algo de errado, e o pai pede para que ela tire a roupa e vá em um quarto, né? Noélia, seja bem-vinda. E quando ele chega nesse quarto, ele dá uma surra nela. E nesse momento, nessa sessão com Jung, ela sente prazer nisso. E aí a histeria, ela está um pouco relacionado a isso, e ele vai discorrendo isso, né? Outras situações também, tem um momento que o Jung, né, tá passeando, acho que em um caminho de uma floresta, e Master Kid, seja bem-vinda. E aí o casaco de Sabina cai, e aí Jung pega e começa a bater, né, como caiu no chão, para sacudir a poeira. Nesse momento, a Sabina, ela entra em uma crise de histeria ali. Pede para que o Jung não continue batendo no casaco. Só que em uma forma de provocação, o Jung ele continua batendo, e aí depois ele descobre que naquele movimento ali, a Sabina também, ela remete àquela situação lá atrás com o pai, e também sente prazer. Então, a psicanálise ele vai girando em torno de assuntos da sexualidade. A Sabina, como eu falei, ela acaba se curando. Ela tem uma forte habilidade, né, e o desejo de se tornar uma médica, e de fato ela se torna nesse percurso. E no momento que ela se torna médica psiquiatra. E ela traz também algumas teses em relação ela traz a questão se existe uma parte masculina, né? Existe uma parte masculina em cada um de nós, sendo homem ou mulher, e tem uma parte feminina em cada um de nós, sendo independente de ser homem ou mulher. Existe essa dualidade. O Jung ele traz muito essa dualidade. Em que sentido, né? Ele traz o lado sombrio, por exemplo, né? O lado sombra, né? Dentro da teoria dele traz esse ponto. Então, se existe sombra, existe luz. Se existe dia, existe noite, né? A dualidade das coisas, homem e mulher. Então, na concepção dele, e trazendo um pouco o que Sabina traz, Sabina contribui, né, de uma certa forma nessa construção dessa teoria. E é bem interessante todo o contexto do filme, porque existe uma briga interna com Jung, porque, como eu falei, a Sabina acaba tendo um caso com o Jung, e ele, o Jung, ele fica em um conflito, né, em dar vazão a isso ou não a esse processo, até escutar o Otto, né, que era um psicanalista também, e aí ele acaba cedendo esse processo. Então, assim, enfatizando, esse filme vai contar toda a história do início da psicanálise, no início da psicologia ali, né, Jung. Para quem não conhece, existe também Lacan, né, que é um psicanalista também, Winnicott também, que é psicanalista, né, e também é para a parte de criança. Então tem várias vertentes, várias abordagens. E se você quer conhecer um pouco mais dessa história, eu indico esse filme. Se você quiser perguntar alguma coisa, se sinta à vontade, né? É bem interessante todo o enredo. O filme mesmo tem alguns momentos que tem cena um pouco mais picante, vamos dizer assim, mas se você for procurar no YouTube, essas partes ele acaba não mostrando, tá? É mais light porque existe uma censura no YouTube.
mas se você for locar o filme na internet, por exemplo, você vai conseguir ver todo, né, por completo esse filme, tá? Então fica a dica, né, desse filme, né, de hoje. O que eu tenho como aprendizado desse filme, né? A importância, né, da transferência nas relações é um elemento muito importante. A parte do inconsciente, né? A funcionalidade desse inconsciente, da associação livre. Tudo que você fala, ele tem um sentido, né? A gente fala na psicanálise, ato falho, por exemplo, né? Aí você está falando alguma coisa, daqui a pouco você fala alguma coisa fora do contexto, aí a gente acha, falei errado. Não é que você falou errado, é um ato falho. O inconsciente te tomou ali, né, uma fração, uma palavra dentro do que você estava conversando ali. Então, dentro da psicanálise não existe fala errada, existe um ato falho, existe o inconsciente que tomou ali naquele momento. Então, esse aprendizado, né, que a linguística ela tem um significado, e fazer essa associação livre, né, em termos de palavra, de conversa, é um método da psicanálise. E também a questão da sexualidade. Também nesse filme traz a questão da pulsão de morte e a pulsão de vida, que a Sabina, ela associa isso à questão da sexualidade. Ela associa a questão da destruição, do dissolver, a questão da individualidade da pessoa. Então ela traz ali aquele momento ali, quase já para o final do filme, ela traz essa ideia. E traz um pouco a questão nesse filme ele traz também um pouco dessa relação paciente, né, médico, né, o como proceder nessa questão. Então, assim, eu achei bastante interessante esse filme, né? Assim, inicialmente não é um filme que vai atrair as pessoas do senso comum, vamos dizer assim, mas quem está em busca do autoconhecimento vai achar muito interessante essa parte da história da psicologia, essa parte do método, né, da psicanálise, essa ruptura que aconteceu entre Freud e Jung, que é bem interessante, né? E se você quiser se aprofundar mais, Flávia, seja bem. Então, se você quiser se aprofundar mais, você pode pegar pontos desse filme e ir aprofundando, porque na internet também tem várias coisas interessantes dessa história, tá? Então fica a dica, né, para você que está assistindo, compartilhe essa live, curte essa live, para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância e que você possa ter um aproveitamento, né, cada vez melhor, e que você possa, o que você tiver dúvida, você pode me chamar no direct aqui no Instagram. Você que não é inscrito no meu canal, o Whindeson Moraes Coach, o link está na bio aqui do Instagram. Aí você pode se inscreve, compartilha os vídeos lá, curte também. Toda quarta-feira eu estou aqui. Dia de quinta-feira, amanhã, eu trago assuntos da psicologia, autoestima, assuntos de produtividade, vários temas de coach e análise de perfil comportamental. E dia de segunda-feira, só que um horário um pouco diferente, às 8h47, eu trago assuntos da ansiedade e depressão, tá? É um assunto muito que as pessoas precisam, para que o sofrimento, né? Uma pessoa com ansiedade é um sofrimento só, uma pessoa com depressão também. Então eu separei, diante de uma demanda em relação a esse assunto, eu criei esse quadro na segunda-feira às 20h47, tá? Estejam também aqui na segunda-feira. Parabéns a todos, né? Gratidão por estarem acompanhando o trabalho. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, pode perguntar. E se caso, né, após a live,
pode mandar no direct, que eu vou, né, estar aberto para responder suas dúvidas. E esse vídeo também vai para o YouTube. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, deixe nos comentários que eu também vou responder vocês. Tá bom? Forte abraço, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau, gente.